Então eu nasci gostando de planta, mas eu nasci no meio do bairro de Moema, num lugar que estava em franca verticalização, num apartamentinho de 80 metros quadrados com um terracinho de 2 metros quadrados. Então eu era um sem quintal apaixonado por plantas. Sempre tive vontade de sair de São Paulo, porque São Paulo é opressor para quem gosta de natureza. Mas eu acho que Deus me colocou aqui em São Paulo mesmo de propósito. Já falou, olha, você vai adorar a natureza, só que você vai para um lugar que não tem natureza e que as pessoas destroem natureza. E a sua missão vai ser trazer natureza para esse local. Diríamos que foi toda uma vida dentro dessa cidade, que eu morei a vida toda nessa cidade, sempre se questionando, sempre bravo, com raiva, não entendendo e colocando a mão na massa muitas vezes sozinho, plantando árvore escondido, pegando semente. Mas hoje, olhando toda essa trajetória, eu olho com muita felicidade, porque eu vejo que vários frutos surgiram com esse trabalho ao longo da vida. Eu sou formado em odontologia. Quando eu termino o colégio, isso foi lá em 95, 96, meio ambiente era uma coisa do outro mundo ainda, ninguém falava em meio ambiente. Tinha acabado de ter Eco 92 e eu pensei em fazer biologia, mas quando eu fui ver, biologia só tinha, naquela época, possibilidade de trabalhar como professor. E eu não queria trabalhar como professor. Eu queria trabalhar com planta, eu queria ficar o dia inteiro com as plantas. E aí eu fui tentar outro caminho. Eu falei, se eu fizer odontologia, eu consigo ganhar dinheiro, não ter patrão, e eu mudo para o interior e compro uma fazenda. Esse era o projeto. E como eu sabia desenhar muito bem, eu tenho muita vocação com desenho, falei, poxa, vou me dar bem com odontologia. Então fiz odonto, me formei, tive consultório, fiz especialização, fiz mestrado na USP em odontologia, e chegou no ano de 2004, já atuando no consultório e tudo, falei, agora chega, vou fazer o que eu gosto, vamos trabalhar com planta, e aí eu mudei de vida. E foi uma guinada total em 2004, que levou um longo caminho para atravessar o túnel, até que lá por 2012 eu consigo me sustentar somente com o meio ambiente. Eu já tinha uma empresa de telhados, paredes verdes. Em 2012 eu tinha um mestrado em botânica, porque aí nesse caminho todo eu entrei como ouvinte, estagiário da botânica da USP, acabei fazendo mestrado e tendo título de botânico pela Universidade de São Paulo. Na verdade eu tenho 2 livros. Tá. O primeiro livro é o Remanescentes da Mata Atlântica, As Grandes Árvores da Floresta Original e Seus Vestígios, que é um livro que é o primeiro a contar o que foi a história da Mata Atlântica sobre o ponto de vista iconográfico, fotográfico. Ele traz a pergunta, como que era a Mata Atlântica quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui? O que era essa floresta? Qual era o tamanho das suas árvores? Então eu fiz uma longa pesquisa entendendo o que existia de registros dessas árvores gigantes, da floresta que nossos bisavós encontraram. E como que eles transformam isso ao ponto de chegar a 12% da mata nesse século, somente no século passado. E aí, para a gente entender o que sobrou de toda essa epopeia humana, a gente foi percorrer 12 mil quilômetros de Alagoas até Santa Catarina, fotografando as florestas mais bem preservadas e as árvores maiores que sobraram. Isso gerou esse livro, Remanescentes da Mata Atlântica, publicado em 2018, ele foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Ciências, e tem a exposição desse livro que está no Museu da Casa Brasileira de forma permanente. E aí, eu já estava fazendo também, concomitante, o livro Paisagismo Sustentável para o Brasil, integrando natureza e humanidade no século XXI. Esse livro ele surge em 2015, eu era na época professor de paisagismo sustentável do Green Building Council Brasil, que trabalha com certificação de edifícios sustentáveis, uma certificação americana, e os alunos falavam, Ricardo, não tem livro sobre paisagismo no Brasil, os livros são tudo tradução de livros estrangeiros. E é verdade, você vai numa livraria em São Paulo, procurar setor de paisagismo, você acha um monte de livro de gringos, e esses livros trazem dicas ridículas, como plantar um carvalho, como cuidar de uma planta na neve, coisas que não tem nada a ver num país como o nosso. Então, isso me motivou a falar, preciso escrever um livro sobre isso. E aí eu comecei a escrever esse livro, 7 anos escrevendo, então eu tinha terminado ele em 2019, um pouco antes da pandemia, em dezembro estava terminado, pronto, mandei até para potenciais patrocinadores o livro, mas eu não estava satisfeito com ele ainda. Eu achei que era um livro que tinha todas as ideias que tem esse, mas alguma coisa faltava nele. E eu fiquei pensando. Até um dia que eu acordei de manhã, era março, eu acordei de manhã e falei, eu já sei o que falta. Falta é respaldar esse livro em ciências.
Eu fiz 2 mestrados na USP e eu tenho que levar para esse lado. E aí, o livro tinha, na época, 150 bibliografias. Deu uma semana, entrou a pandemia. Foi dia 18 de março, eu lembro direitinho que a gente abandonou o escritório, foi aquele pandemônio, aquela coisa horrível, supermercado e tal, todo mundo comprando tudo para se isolar. E eu falei, agora estou isolado, parou de tocar o celular, os clientes não sabem o que fazem, se vai continuar a obra, se não vai continuar, eu vou me dedicar ao livro. Eu falei para a Alessandra, que é minha sócia esposa, falei, Ale, agora eu vou sentar na biblioteca e vou escrever esse livro de novo, vou reescrever ele inteiro. Tudo baseado em ciência. Ela falou, não acredito que você vai fazer o isolamento dentro do isolamento. Então eu falei, não, tem que ser. E aí foi ótimo, né? Porque, lembro direitinho, o mês de março, abril, maio, parou São Paulo totalmente, e eu me internei e comecei a reescrever o livro. Eu pegava, colocava numa tela o livro, e na outra começava a escrever em cima dos artigos que eu ia lendo, todos científicos, e como se tivesse os meus 2 orientadores na minha orelha, meus antigos orientadores da USP na minha orelha, me cobrando, faz direito, isso aqui tem que ser mais rigoroso, mais critério. E aí foi saindo esse livro. Então, o livro hoje, né, ele é um livro que tem 698 referências bibliográficas. Eu procurei referenciar tudo, porque o que eu imaginei, né, uma coisa que um amigo meu falou para mim que eu acho fantástico, o Luciano Zandoná. Ele falou o seguinte, o Luciano Zandoná é um botânico especialista em orquídeas. Ele falou, Cardim, o fato de você ter uma opinião não significa que você tenha conhecimento científico. E ciência só se discute com ciência. Nada tão atual na época da vacina. Então, esse é o pensamento do livro, né? É um livro que traz um modo de pensar como o paisagismo pode ser na realidade brasileira, mas ele traz esse modo de pensar embasado em ciência, para que a gente leve a discussão para uma outra esfera, longe do achismo, mas muito mais perto de uma metodologia científica, de artigos, de periódicos que são revisados por pares, enfim, né? Dentro do possível, eu procurei imprimir a maior qualidade possível nesse livro, para que ele realmente sirva de guia para as pessoas que querem fazer um novo paisagismo nessa terra tão abençoada por natureza que é o Brasil.